Conexão Saúde. Apoio Cultural. Zeiss Vision Center. Uma nova experiência de visão. H Saúde. Cuida bem. Cuida mais. Predileta. Feito com amor. Easy. Instituto de Saúde Especializado de Araraquara. Referência e excelência em saúde. Seja Easy. Chefe e sommelier Chico Olive. O Live Gastrobar. Espaço Live. E o Live Express. Seja muito bem-vinda ao Conexão Saúde de hoje. A conversa deste programa é sobre a depressão e a bipolaridade. A gente sabe que a depressão é classificada como a principal causa de incapacidade no globo pela Organização Mundial da Saúde, atinge mais de 300 milhões de pessoas no planeta. Apesar da versão unipolar ser mais conhecida, ela também pode se manifestar junto ao transtorno bipolar, que é chamada depressão bipolar. E segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, aproximadamente 4 milhões de brasileiros sofrem com esse distúrbio e o mais chocante é que 15% desses pacientes acabam tirando a própria vida. Então tá muito claro que a gente está diante de um tema que merece maior repercussão e muito cuidado, e é por isso que a gente recebe aqui hoje um médico especialista em psiquiatria, Dr. Mauro Garcia, para essa conversa séria, importante. Seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Saúde. Seja bem-vindo, Dr. Mauro Conexão. Muito bom tê-lo aqui com a gente, né, para falar de um assunto tão relevante. Boa noite a todos, muito prazer estar contigo, Priscila, poder contribuir um pouquinho com as informações e ajudar o pessoal de casa a entender um pouco mais sobre um episódio depressivo, ter as diferenças ali da depressão, do transtorno bipolar e sempre buscar ajuda, né, quando necessário, porque a nossa profissão ela preza muito a qualidade de vida. E é interessante a gente falar de depressão e os tipos de depressão, né? Que a gente vai falar da bipolar e da unipolar. Mas primeiramente a gente queria entender o que é, como que caracteriza uma depressão. Porque fiquei triste é depressão, fiquei deprimida pode virar uma depressão? Como que a gente pode analisar essas características da tristeza, da depressão, de ficar deprimido ou não? Então, para a gente caracterizar um episódio depressivo, Priscila, a gente tem alguns itens a serem avaliados, né? Então, muitas vezes as pessoas confundem realmente que tristeza é sinônimo de depressão. Mas a depressão vai muito além disso, né? O nome vem de depressão do sistema nervoso central. Então, a gente sabe que tem uma desregulação das monoaminas, transmissões químicas ali no cérebro acontecendo. Então, vai muito além de uma tristeza, tá? A gente tem, na maior parte das vezes, anedonia, que é uma dificuldade de experimentar prazer nas coisas, somado, muitas vezes, à tristeza, dificuldade de concentração, alteração em ciclo de sono e apetite. A pessoa também se sente inútil, culpada por algo que às vezes ela não cometeu. Muitas vezes passa pela cabeça pensamentos de tirar a própria vida. Então ela contempla muito mais sintomas do que apenas uma tristeza. Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em lidar com a vida ou com o ambiente de trabalho ou até mesmo dentro da sua própria casa e podem se sentir tristes, isso faz parte, isso é do ser humano. Mas a depressão ela contempla uma alteração em blocos, né? Alteração de apetite, alteração de sono, alteração cognitiva, alteração de humor e isso sempre excedendo pelo menos 14 dias de duração, ok? Então é um paciente que ele não tinha aquele perfil de funcionamento e em algum momento da vida a família nota, os amigos notam, o pessoal da empresa nota que a funcionalidade caiu muito, o prazer diminuiu e essas alterações citadas anteriormente elas começam a acontecer. E quando a pessoa se vê nesse momento da vida, ela tem que buscar, como que ela sabe a diferença da unipolar com a depressão bipolar? Isso é muito importante, é o nosso dia a dia no consultório, né, Priscila? A gente sempre tem que fazer uma investigação longitudinal. Então, quem é esse paciente ao longo do tempo? Porque diria para você que a maior parte dos pacientes que chegam até o nosso consultório, eles se queixam inicialmente de ansiedade ou até mesmo depressão. Mas a gente precisa ter informações desse paciente ao longo da vida, entender a frequência dessa depressão, como essa depressão aparece, se é mesmo uma depressão. E nessa investigação com o psiquiatra a gente consegue
identificar algumas questões que o tratamento vai ser totalmente distinto. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Existem subtipos de depressão, que a gente na psiquiatria fala como especificadores. Então, não é somente entender que o paciente está depressivo. O que ajuda muito no tratamento, primeiramente, é entender se é uma depressão com características ansiosas, se é uma depressão mista, se é uma depressão com características melancólicas, se é uma depressão atípica. Tudo isso vai nos guiar a ter uma interpretação do motivo pelo qual o paciente está enfrentando aquela situação. E o tratamento também, na maior parte das vezes, é diferente. Então, por exemplo, uma depressão melancólica, que é aquela depressão que tem uma piora pela manhã, o paciente fica muito prostrado, ele não tem ânimo, ele fica apático, indiferente, é uma depressão que comumente a gente utiliza antidepressivo. Agora, por exemplo, uma depressão mista é uma depressão que, além desses sintomas de depressão, ela contempla muitas vezes irritabilidade, imediatismo, impaciência, hiperfoco dirigido a algum objetivo específico. Às vezes esse paciente está meio grandioso ou arrogante para as pessoas que ele convive. E é uma depressão que a gente tem que ligar um alerta se ela é uma depressão unipolar ou bipolar. Até porque é uma depressão que responde muito melhor a reguladores de humor do que antidepressivo. Então isso nos guia bastante. Então, basicamente, entender subtipos de depressão e ao longo do tempo a gente perceber se é um paciente que está tendo um primeiro, um segundo episódio depressivo na vida ou se às vezes ele é um paciente instável e que ele só procura ajuda no psiquiatra nas fases em que ele está depressivo. Isso é muito comum. E é importante a gente deixar claro aqui no programa hoje essa questão dos tipos de depressão. Não dá para colocar toda a depressão numa gaveta e isso é importante porque as pessoas não têm esse direcionamento de que eu tenho depressão, eu também, como se fosse tomar o mesmo medicamento, o mesmo tipo de tratamento, os mesmos direcionamentos. Sim. Isso é super importante para que o paciente, de fato, faça o melhor tratamento. E quem fala isso é o médico psiquiatra. Porque existem confundidores, né? Quando a gente passa no psiquiatra, até mesmo no psicólogo, que é muito importante para esses pacientes fazerem acompanhamento em conjunto, a gente tem que saber identificar o que é realmente um transtorno de humor, como a depressão, do que é muitas vezes um temperamento mais sensível, do que é muitas vezes uma personalidade muito emocionada. E então, vamos supor, muitas vezes a gente se depara com pacientes com transtorno de personalidade borderline, histriônico, que se intitulam com depressão, mas às vezes é muito mais uma dificuldade de rejeição, de lidar com o abandono, de lidar em ambientes de não serem aceitos e acabam não fechando o critério para a depressão. A dificuldade está muito mais na questão da personalidade, de contemplar esse temperamento da pessoa. E por que isso é importante, Priscila? Porque transtorno de personalidade a gente tem muito pouca resposta à medicação. A personalidade a gente precisa muito mais de psicoterapia com psicólogo, um acompanhamento a longo prazo, a ter uma melhora, o paciente ter um entendimento do que realmente de fato é um humor que está depressivo ou é mais a questão da sensibilidade, a saber lidar no ambiente, a convivência no ambiente de casa ou de trabalho. Então esses confundidores, né, a gente começa na consulta a diferenciar, né, porque um paciente que se intitula depressivo a vida toda, a gente tem que ficar meio atento. Isso é estranho para a psiquiatria. Geralmente, a depressão em si, na maior parte das vezes, ela tem uma resposta significativa com o tratamento. Então, esse vai e vem, a gente tem que ficar atento, tem que descartar um possível transtorno de personalidade envolvido, tem que se averiguar que é uma depressão unipolar e não é uma depressão bipolar. Então, essas características, elas são muito fundamentais ali no nosso dia a dia para a gente oferecer para esse paciente um tratamento mais adequado. Lembrando, pessoal, é claro que isso não é um rótulo, isso é um diagnóstico médico. Uma pessoa jamais vai ser definida por um diagnóstico do humor dela ou da personalidade dela. Ela é muito mais do que isso. Mas é lógico que a gente sabe, né, que isso incapacita, isso traz prejuízo a longo prazo. Então a importância de procurar um psiquiatra é muito grande. Dr. Mauro Garcia aqui no Conexão Saúde, que tema bom, né? Que coisa boa! E agora a gente tem uma grande alegria também em receber o médico, cirurgião plástico, Dr. Sérgio Mariottini, no quadro Na Ponta do Bisturi, nos ajudando com a questão da flacidez da nossa face. Vocês já ouviram falar aí do mini lifting facial? Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Conexão Saúde. Na Ponta do Bisturi, com o cirurgião plástico Dr. Marcelo Mariottini. Oi pessoal, meu nome é Dr. Sérgio Daniel Mariottini, eu sou cirurgião plástico aqui em Araraquara.
Vocês que estão incomodados com uma flacidez facial, vou dar uma dica para vocês. A gente pode fazer um mini lift facial para fazer atração da região malar e da região cervical, através de uma incisão feita na região frente da orelha e atrás da orelha. Isso faz uma atração da parte muscular e da parte da pele, que vai deixar com mais harmonia. Essa cirurgia hoje tornou-se simples, que a gente faz com anestesia local, com uma sedação feita aqui na clínica e pode ter alta no mesmo dia. E é isso por hoje, até a próxima dica. O psicólogo e comunicólogo Cássio Ropelato, autor do livro Despertar da Fonte, conversa sempre com a gente aqui no programa, desperta, muita reflexão. Cássio, qual que é o tema de hoje? Despertar, com Cássio Ropelato. Você já deve ter ouvido muito falar ou ler sobre a busca da felicidade. Você já se deu conta que tudo aquilo que nós buscamos em nome da felicidade é exatamente o que não nos faz feliz? Você já percebeu que você acaba nomeando pessoas, situações ou atingir situações ideais como felicidade, e esse é o motivo pelo qual agora eu não posso ser feliz? Nós projetamos para o futuro. Buscar significa eu não tenho, eu não sou. E isso não é verdade. Não importa o que eu esteja vivendo, não importa qual é a realidade que acontece nesse momento na minha vida. A felicidade está aqui, agora, e ela não depende, ela não tem um motivo. A felicidade é a presença bendita, sagrada, do que significa viver. Viver não está condicionado a corresponder às minhas expectativas. É impossível ter uma vida que sempre corresponda às minhas expectativas. Ser feliz, quando ser feliz tem como condição uma realidade que corresponde às minhas expectativas, já é o motivo pelo qual eu não posso ser feliz. Não busque, seja feliz. A felicidade é algo que você vai encontrar a partir de uma experiência interior, se abrindo para todas as possibilidades. Não é possível todo dia de manhã acordar inspirado, não é possível acordar todos os dias com um motivo para ser feliz. Mas eu posso acordar todos os dias com um sentido dentro de mim. Eu quero aprender, eu estou aqui para caminhar. Hoje, essa caminhada pode ser confusa. Hoje, essa caminhada pode não corresponder às minhas expectativas. Isso não impede que eu seja feliz. Se você compreender como isso se processa na sua vida, você vai ver que ser feliz é muito mais simples. E quanto mais buscamos, trazemos complexidade para aquilo que é felicidade. Muito bom, e agora a gente vai receber com muita alegria também a professora doutora Thalita Queiroz, que faz um convite para o mês de outubro. Já anotem aí, para um curso lá no ISE, no Instituto de Saúde Especializado. É um curso de fios orofaciais. Confira! Olá, eu sou a professora doutora Thalita Queiroz. Gostaria de convidá-los para o nosso curso de fios orofaciais em outubro. O que são os fios absorvíveis orofaciais? São fios sólidos que a gente descarrega em todas as áreas da face, em toda a região de periórbita, nessas regiões de pálpebra onde nós temos mais flacidez, e também na região do pescoço para estimular colágeno. Claro que nós temos os fios que têm espículas, que têm garras, que quando a gente descarrega e traciona no sentido oposto, a gente já reposiciona a gordura que começa a derreter. Mas mesmo que a gente não use fios de tração, o verdadeiro efeito do fio é o estímulo de colágeno que ele promove durante a sua degradação, melhorando a viscosidade, a firmeza da pele, a hidratação, melhorando inclusive a parte de poros, e ajuda muito no processo de gerenciamento do envelhecimento. Esperamos por vocês! Coisa boa, doutora Thalita. E olha, você pode conhecer todos os cursos do ISE Educação Continuada no Instagram deles, que é @ISE-EC de Educação Continuada Araraquara. Combinado? E agora chega a vez da nossa querida terapeuta ocupacional Bruna Teixeira Pinto, que traz hoje pra gente, e como sempre, temas muito relevantes.
Terapia Ocupacional com a terapeuta Bruna Teixeira Pinto. Oi, gente, eu sou a Bruna, sou terapeuta ocupacional e hoje eu vim falar para vocês sobre os animais de estimação, né? Duas questões relacionadas a eles. O quanto eles podem ser terapêuticos para a nossa vida, né? Porque eles estimulam o desenvolvimento do afeto, eles estimulam aquela relação entre amar e ser amado, né? Que é a dualidade aí entre o dar e o receber. Estimulam na gente também a questão da responsabilidade, né? Principalmente a hora que a gente fala em criança, né? Responsabilidade no cuidado, em colocar a comida, em cuidar, em dar carinho. Então, tudo isso contribui, além de ser uma companhia também, né? A questão de não se sentir só. Então, os animais de estimação, eles fazem parte da nossa família, né? Eles acabam fazendo parte da nossa família. E por isso, outra questão que eu gostaria de falar em relação a eles é o luto, né? Muitas pessoas perdem aí os seus bichinhos de estimação e realmente entram num processo de luto, o que é natural. Mas esse a gente fala que é um luto não visto ainda, né? Não reconhecido. E o quanto é importante, se você aí está vivenciando um luto pela perda do seu bichinho, o quanto é importante buscar ajuda, porque o luto interfere, né? A gente vivencia todas as fases, é como se a gente estivesse perdendo alguém da família. Então a gente vivencia os impactos de tudo isso na nossa rotina. A dificuldade de retomar as atividades do dia a dia, a dificuldade em voltar a sentir vontade de fazer as coisas, o desânimo. Então tudo isso pode se fazer presente sim, né? E esse luto realmente também pode se tornar um luto complicado. O que é isso? Um luto que pode desenvolver adoecimentos, né? Patologias. Então o luto ele deve ser vivenciado, mas da melhor forma possível, que é a saudável, né? Então procurem ajuda e além disso, apesar deles terem a função terapêutica, muita responsabilidade, né? Na hora de adquirir um bichinho aí de estimação, não é só a questão terapêutica, mas sim a necessidade do cuidado, do carinho e de tudo aí que todos os bichinhos necessitam, tá certo? Até a próxima, tchau, tchau! Agora a dica é minha, na realidade é uma pergunta, porque a gente sabe que saúde não espera e eu quero saber se você já tem um plano H Saúde. Se você não tem, aproveite a promoção Carência Zero e contrate já. Com a promoção Carência Zero H Saúde você fica tranquilo, precisou, já pode usar para consultas e exames simples em todas as modalidades do plano. O H Saúde tem unidades em Matão, Araraquara, Américo Brasiliense, Itápolis, Tabatinga. É o plano que mais cresce em toda a nossa região. Então ligue agora e contrate o seu plano com Carência Zero H Saúde. Anota aí, 0800 041 6595, 0800 041 6595. E mais um detalhe que eu tenho que contar para vocês desse detalhe, que a entrada de visitas para pacientes H Saúde no Hospital Carlos Fernando Malzone mudou. Agora é pela recepção do Bloco A na Avenida 7 de Setembro, com horário ampliado das 12 às 18 horas. Mais conforto, mais eficiência. H Saúde é assim, cuida bem, cuida mais. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Dr. Mauro Garcia. A gente fala de depressão e bipolaridade, as diferenças, tratamentos, causas. Fique aí que a gente já volta. De volta ao Conexão Saúde, a gente recebe hoje um médico especialista em psiquiatria, Dr. Mauro Garcia. A conversa é boa demais, a gente fala da diferença da tristeza, da depressão, do transtorno de personalidade, de bipolaridade. Então a gente está aqui com ele no estúdio. A gente sempre, sempre aqui no comecinho do segundo bloco, a gente recebe a nossa apresentadora Mirim, mini apresentadora aí, a gente tá com a Bianca Muniz e hoje ela fala de um tema super interessante, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Bianquinha, o programa é todo seu. No dia 5 de junho de 1972, a Conferência das Nações Unidas, a ONU, instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data foi escolhida para chamar a atenção de todos nós que moramos nesse planeta para os problemas ambientais. Precisamos lembrar que os recursos naturais, como a água, por exemplo, que se a gente não cuidar, pode até acabar. Eu te convido a cuidar do nosso planetinha, separando os lixos, fechando a torneira, economizando energia
economizando papel, reduzindo o consumo de plástico e etc. Até o próximo Conexão Saúde. Beijos! Que coisa boa, Bianquinha, muito linda, parabéns, cada dia melhor aqui, ó, só arrasando no programa. E a gente volta para nossa pauta principal, a gente fala de depressão e bipolaridade com ele, Dr. Mauro Garcia. Dr. Mauro, é bem interessante hoje a entrevista, o nosso conteúdo, porque a gente consegue separar um pouco essa questão da depressão, já que tem vários tipos de depressão. Eu queria focar nesse segundo bloco na questão da bipolaridade. Qual que é a característica do transtorno afetivo bipolar? As pessoas, como que a gente percebe a diferença de um bipolar para uma pessoa depressiva? E importante que as pessoas também confundem. Hoje eu tava feliz de manhã, fiquei triste à tarde. Ela é bipolar. Como se a bipolaridade fosse uma questão de alegria ou tristeza ou felicidade. Sim. Não é? Isso é frequente. Acho que é o meu dia a dia no consultório e falar sobre isso é bastante importante. Então, na verdade, isso que você acabou de descrever não tem nada a ver com bipolaridade. Isso já tem muito mais a ver com uma pessoa talvez mais temperamental, uma pessoa mais sensível, que ela é muito reativa ao dia a dia. O transtorno bipolar é um transtorno muito sério na psiquiatria e que ele tem um declínio, muitas vezes cognitivo, ele vai piorando ao longo do tempo se não fizer um tratamento. O transtorno bipolar ele contempla a fase depressiva, como a gente falou anteriormente, mas também é um paciente que ele tem muitas ativações ao longo da vida. Então o que é muito curioso é que muitas vezes ele se encontra eutímico, que é estar bem, outras vezes em cenários depressivos e outras situações em cenários mais de ativação, que tecnicamente a gente chama de mania ou hipomania. Mania por o transtorno bipolar do tipo 1 e hipomania, como se fosse uma forma mais branda, transtorno afetivo bipolar do tipo 2. O que acontece nessas fases? O paciente ele muda muito a característica basal dele. Muitas vezes ele tem redução da necessidade de sono, ele fica com a autoestima muito inflada, com senso de razão, com grandiosidade, aumento de atenção dirigida ao objetivo. Esse objetivo pode ser uma nova paixão, pode ser atividade física, pode ser um novo curso. Ele fica muito hiperfocado naquilo, muitas vezes mais falante, com discurso jugular, pensamento muito acelerado. Sono reduzido, né? Então é um indivíduo que muitas vezes dorme 8, 9 horas por noite. Nessas fases ele costuma dormir 5, 6 e não se sente cansado no outro dia. Qual que é o grande problema? Isso não se sustenta, né? Isso fica por um tempo, pode durar alguns meses, pode ser até que dure alguns anos, mas posteriormente a gente fala que às vezes ele vai ter que pagar o boleto, né? E esse boleto geralmente é da fase depressiva. Sem contar que nessas fases de ativação, ele muitas vezes ele tem problemas, porque muitas vezes acontece exposição moral, irritabilidade, términos de relacionamento ou até de casamento de forma precipitada, gastos compulsivos e compras desnecessárias e coisas, e ele acaba se expondo muitas vezes e ao longo da vida acumulando prejuízos. Então o que é muito importante é a gente ter essa identificação se é um indivíduo que ele contempla essas fases de ativação ao longo da vida, alternado com fases de depressão, ou se é um paciente que ele tem uma base de funcionamento ao longo da vida e ele está passando apenas pelo episódio depressivo. Lembrando que o transtorno afetivo bipolar, ele tem uma herdabilidade mais significativa do que a depressão. Então não quer dizer que para ser bipolar tem que ser filho de bipolar. No entanto, existe uma correlação bastante forte da questão genética. A genética da bipolaridade, ela excede a herdabilidade da bipolaridade, ela excede 80%, em torno de 82%. Então é uma coisa muito mais com teor genético do que somente ambiental. Vou virar bipolar. E outra situação, não tem como ser depressivo e bipolar. Ou você é depressivo ou você tem transtorno bipolar. E no transtorno bipolar a gente precisa principalmente prevenir o quê? As fases de ativação, como descritas, e as fases de depressão. É que dentro do transtorno bipolar tem a fase depressiva. Isso, perfeito. Então o bipolar basicamente é uma pessoa que contempla essas fases de ativação, tecnicamente chamadas de hipomania ou mania, mas também depressões. O que é muito interessante, Priscila, é que nos estudos a gente percebe que existe uma certa
principalmente no transtorno afetivo bipolar do tipo 2, uma certa predominância de episódios depressivos em relação aos episódios de ativação. Então, por que fica confundidor? Se você pergunta para o paciente, você já fez euforia? Não, euforia eu nunca tive. Mas isso não é o mais comum do transtorno bipolar. Na maior parte das vezes na ativação, o paciente fica irritado, ele fica intolerante, ele fica impaciente, ele fica com senso de razão muito forte, ele fica muito polêmico, formador de opinião. Então a gente tem que tomar um certo cuidado nesse negócio, fica feliz e triste. Não, na maior parte das vezes o transtorno bipolar ele contempla muito mais a disforia, essa irritabilidade, a intolerância, a impaciência, o gasto, a impulsividade nessas fases, e outras fases mais de depressão, insegurança, já não é mais o dono da razão, e volta no psiquiatra e a gente tenta restituir uma medicação. O que é muito interessante e importante é que o tratamento é muito distinto, né? No transtorno bipolar a gente tem que usar reguladores de humor e evitar ao máximo o uso de antidepressivos. Já no transtorno depressivo maior, na depressão, a gente preza pelo uso de antidepressivo. Lembrando, pessoal, que não é toda a depressão que obrigatoriamente o paciente tem que tomar remédio, tá? Depressões leves muitas vezes melhoram com mudança de estilo de vida e psicoterapia. A gente vai iniciar tratamento medicamentoso sempre de depressão moderada a grave. No transtorno bipolar, pessoal, tem que tratar sempre. Ganhou o diagnóstico de transtorno bipolar, o tratamento é crônico, é ao longo da vida. A gente sabe já há muitos anos, séculos inclusive, o quanto um transtorno bipolar ele é impactante, ele atrapalha a funcionalidade desse indivíduo e também das pessoas ao redor. E começa cedo, com 15 e 16 anos, não é? Isso é bastante... maioria. É interessante essa pergunta, Priscila, porque a gente percebe que tem uma grande correlação do transtorno bipolar ele iniciar a sintomatologia de ativação ou de depressão antes dos 24 anos de idade. Então esse é o primeiro ponto de interrogação para um psiquiatra. Quer dizer que todo mundo que deprime antes dos 24 anos de idade é bipolar? Não falei isso. A questão é que deprimiu antes dos 24 anos de idade, a gente tem que ligar um alerta da possibilidade desse indivíduo ser instável ou ele contemplar algum tipo de transtorno bipolar. Então esse é o primeiro alerta. Outra questão é depressões atípicas. Por isso o nome, atípica. O que é uma depressão atípica? Na maior parte das vezes ela é muito reativa ao estresse. É aquele paciente que deprime posterior a algum trauma ou posterior a algum estresse. Contando com isso, nessas fases ele costuma engordar e ter hipersonolência diurna. Por isso que é atípica, é ao contrário da típica. Hipersonolência diurna, ele engorda nessas fases de depressão e geralmente tem gatilho. Isso é depressão atípica. Quer dizer que toda depressão atípica é depressão bipolar? Não. No entanto, é outro ponto de interrogação a gente investigar e ter uma certeza ali que esse paciente às vezes é mais instável do que uma depressão pura. Precisamos buscar informação, buscar ajuda e é sempre com o especialista, porque é informação segura e tratamento seguro, né? Por isso que Conexão está aqui sempre levando muita informação útil de qualidade para vocês. A gente continua aqui com o Dr. Mauro e agora é a vez dela, a doutora Janaína Bueno Afonso, fonoaudióloga, sempre aqui nos ajudando com temas interessantes e hoje é bem curioso, confira. A fonoaudiologia ajuda no envelhecimento saudável? Então, à medida que envelhecemos, é comum ocorrerem alterações nas habilidades de comunicação e deglutição. Então, a fonoaudiologia ela pode ajudar a manter e melhorar essas habilidades, proporcionando uma melhor qualidade de vida para os idosos. Então, 5 maneiras pelas quais a fonoaudiologia ela pode contribuir para o envelhecimento saudável. Então, o fonoaudiólogo ele realiza a avaliação e o tratamento da disfagia. A disfagia é um problema comum em idosos, caracterizados por dificuldades na deglutição de alimentos e líquidos. O fonoaudiólogo ele pode avaliar a função de deglutição e recomendar estratégias e exercícios e adaptações alimentares para ajudar na alimentação segura e eficaz. Ele pode auxiliar na reabilitação de fala e linguagem. Então, à medida que envelhecemos, podemos enfrentar desafios na fala e na linguagem, como dificuldades de articulação, perda de vocabulário e problemas de compreensão. Então, um fonoaudiólogo ele pode fornecer terapias de linguagem e exercícios para ajudar a melhorar essas habilidades e manter a comunicação efetiva. Uma outra dica é a promoção da saúde vocal. Então, muitos idosos eles podem enfrentar problemas vocais como rouquidão devido a alterações nas pregas vocais.
Então, o fonoaudiólogo ele pode fornecer orientações sobre técnicas vocais saudáveis, exercícios e cuidados com a voz, ajudando a prevenir problemas vocais e manter uma voz forte e clara. O treinamento auditivo, então, muitos idosos têm perda auditiva, isso é comum nessa idade e pode afetar negativamente a comunicação e a interação social. Então, o fonoaudiólogo ele realiza avaliações auditivas e fornece soluções personalizadas, como aparelhos auditivos, para melhorar essa audição e a qualidade de vida. E também a outra dica é sobre a estimulação cognitiva. Então, a fonoaudiologia, ela também pode envolver atividades para estimular a memória, a atenção e outras funções cognitivas em idosos. Essas atividades ajudam a manter a mente ativa e a retardar o declínio cognitivo relacionado à idade. Então, é importante ressaltar que cada pessoa é única e pode ter necessidades específicas. Portanto, é recomendável procurar o profissional, o fonoaudiólogo, para uma avaliação individualizada e ter um plano de tratamento adequado às necessidades do idoso. Ótimo, doutora Jana. E agora a gente vai lá com a doutora Maria Carolina Arbex, médica geriatra, e ela fala com a gente sobre um assunto muito importante, sobre a temida dor, né? E ela deixa claro que sentir dor, gente, não é normal. Vamos lá para o bloco Envelhecer. Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. Olá, eu sou a doutora Maria Carolina Arbex, eu sou geriatra. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre dor, né? É muito comum eu receber aqui no consultório pacientes se queixando de dor. E ainda uma crença muito importante que beira o envelhecimento é de que a dor faça parte do envelhecimento. Então eu queria dizer hoje para você que não, a dor não faz parte do envelhecimento, não é normal a gente sentir dor. É lógico que o envelhecimento aumenta a prevalência de algumas doenças relacionadas à dor, principalmente de cunho osteoarticular, como artrose, osteoporose, doenças reumatológicas como artrite, né? Mas para todas elas, ainda que a gente não tenha muitas vezes um tratamento curativo, dada a cronicidade dessas doenças, a gente tem um arsenal muito grande de tratamento, né? Então acho que vale a pena a gente realmente procurar um especialista para fazer um bom manejamento dessa dor, né? Seja do ponto de vista de medicação, a gente tem bastante medicação, muitas delas adequadas para o idoso, de uso que podem ser de uso crônico, não cursando com dependência. Acho que esse é um grande medo de muita gente, né? De não tomar remédio de uma forma contínua para não mascarar a dor ou então para medo de que um dia a medicação possa não fazer efeito. Então esses são grandes mitos relacionados ao tratamento da dor. E a gente tem também muita coisa não farmacológica, então que envolve mudança de estilo de vida, fortalecimento muscular, melhora da alimentação, para que a gente possa de fato fortalecer o nosso eixo muscular, osteomuscular, e garantir um menor impacto, né, dessas doenças que realmente cursam com dor. Então acho que a gente pode citar realmente as doenças osteoarticulares, as doenças reumatológicas, pacientes que tiveram AVC, por exemplo, né? Pacientes que têm diabetes, então tem uma neuropatia importante, algumas deficiências, então muitas vezes a neuropatia vem de deficiências de vitamina e às vezes uma boa análise clínica pode realmente ajudar a fazer essa reposição e melhorar no manejo dessa dor. Então, o recado hoje é: não acreditem, não levem em conta a dor como algo natural do envelhecimento. Existe tratamento, existe forma da gente controlar melhor e melhorar a nossa qualidade de vida. Dr. Victor de Almeida, no bloco Pais e Filhos, sempre com instruções, direcionamentos importantíssimos aqui pra gente. E olha a de hoje. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Vou falar agora sobre uma tendência que a gente está vendo na medicina, que é o seguinte: é o abuso de certos remédios que, quando, como qualquer remédio mal colocado, ele acaba trazendo grandes problemas. Ou seja, não existe remédio bom ou remédio ruim, vacina boa ou vacina ruim. Se ela for utilizada ou a medicação para aquilo que se destina, mediante um critério médico, etc., tudo bem. Se você
usar, por exemplo, pílula anticoncepcional para homem não vai funcionar, óbvio. Dei um exemplo bem claro, tá? Então, o que a gente está vendo cada vez mais é o uso de 2 remédios abusivamente, tá? Às vezes a mãe tem uma receita antiga do médico, tá? E aplica numa nova situação um remédio que está totalmente contraindicado. Então eu vou dar um alerta para 2 tipos de remédios que eu vejo abuso direto. Primeiro, os anti-inflamatórios, tá? Então, todo remédio anti-inflamatório, claro, eles foram criados principalmente para trauma, para dor local, esse tipo de coisa. Problemas ortopédicos principalmente. O pessoal começou a usar para diminuir sintomas de algumas condições. Um resfriado, por exemplo, você está com dor no corpo, uma gripe, etc., tomar um anti-inflamatório. Já não é uma coisa muito, teoricamente, bem indicada. Mas se o médico viu, ele colocou os riscos versus benefícios e resolveu te dar, tudo bem. O problema é quando você pega, por exemplo, uma criança com pneumonia e começa a dar anti-inflamatório para ela. Pode até diminuir bem ou acabar com a febre, melhorar o estado geral e a pneumonia progride e a criança acaba tendo um quadro 10 vezes mais grave. Outra coisa, o corticoide. O corticoide virou, antigamente era um remédio mais difícil de dar. Hoje tem corticoides que são gostosos para a criança. Docinhos, uma maravilha. O corticoide ele traz uma série de alterações no organismo. O médico tem que saber trabalhar muito bem com esses remédios. Agora, eu vejo muita mãe, muito pai, que dá esses remédios sem o mínimo critério, entendeu? Como se fosse água, como se fosse qualquer outra coisa. Isso pode trazer consequências, e a gente está vendo isso na prática, muito graves. Então, pense 10 vezes antes de dar esse tipo de remédio para os seus filhos. É isso aí, Dr. Vitor, mas agora a gente vai para uma nova experiência, que é uma nova experiência de visão, a marca Zeiss, que há mais de 100 anos vem sendo uma empresa impulsionadora de novas tecnologias em lentes oftálmicas, buscando cada vez mais desenvolver a mágica da visão perfeita em seus usuários. É mais que uma lente, é uma Zeiss, e recentemente foi lançada a Zeiss Vision Center na cidade de Araraquara, que é uma loja exclusiva da marca Zeiss, com link direto, com a Alemanha, e os serviços são exclusivos. Você entra nessa ótica e sente a atmosfera Zeiss. Com certeza, eu tenho certeza que a Zeiss vai surpreendê-lo na sua próxima compra de óculos. E quem conversa agora com a gente é Silvio Junquete, gestor e responsável óptico da ótica Zeiss Vision Center da cidade de Araraquara. E ele faz um alerta, porque existe uma indicação adequada para quem tem astigmatismo, para lentes aí de astigmatismo de grau alto. Vamos conferir. Lentes para astigmatismo. Você sabia que existe uma indicação adequada para lentes de astigmatismo alto? Sou Silvio Junquete, você está na Zeiss Vision Center. Hoje vou falar com vocês sobre qual a melhor lente para a receita com alto astigmatismo. Sabemos que o astigmatismo se caracteriza pela formação de vários focos em eixos diferentes. No caso da córnea de quem tem astigmatismo, ela é mais ovalada, que faz com que a luz se refrata por vários pontos da retina, ao invés de focar apenas em um ponto único. Para esses casos, indicamos lentes com tecnologia freeform, tanto para caso de uma receita de visão simples ou lentes progressivas. Mas qual é a vantagem de indicar esse tipo de lente para casos de astigmatismo altos? A vantagem é que vai favorecer as curvas periféricas, tornando-as mais planas, proporcionando melhor qualidade de visão, com o resultado de mais foco nas laterais das lentes e amplitude de visão superior e inferior. Não se preocupe com a quantidade de grau que você usa, aqui na Zeiss Vision Center você encontra uma tecnologia adequada para o seu caso. Até a próxima semana com mais dicas aqui na Zeiss Vision Center. Muito bom, Silvinho, bom tê-los aqui com a gente. E agora chegou a vez dela, NutriChef Carla Pires, que fez uma receita, gente, que coisa boa. Já tira print aí pelo celular, já anota no caderno aí, ó. Ela vem com uma polenta doce ao perfume de anis e calda de goiabada. Que coisa sofisticada. Minha receita predileta agora pra gente. Minha receita predileta. Olá, eu sou a Carla Pires, NutriChef do Quem Ama Cozinha.
culinária saudável, autoral, afetiva e inclusiva. Hoje, no Minha Receita Predileta, especial mês de junho, vou trazer uma delícia junina, na verdade uma releitura, porque a gente vai fazer uma versão doce da tradicional polenta. É isso aí, já comeu polenta doce? Então hoje você vai experimentar essa delícia, que além de super prática de fazer, vai ter aquele toque todo especial que só a goiabada gourmet predileta zero açúcar vai proporcionar para você. Então, para essa receita não tem segredo, é a polenta instantânea que a gente faz ou o fubá que você tem em casa, que no lugar, né, do sal, a gente vai adoçar com melado de cana, ou se você quiser usar o açúcar demerara, orgânico de preferência, ou adoçar fica a seu critério. Então, para meia xícara de polenta instantânea, a gente vai acrescentar 3 xícaras de bebida vegetal da sua preferência. Eu gosto bastante de harmonizar com a bebida vegetal de amêndoas. É só levar ao fogo junto com o melado, mexer até a polenta engrossar. E o pulo do gato aqui dessa receita, além da goiabada, é que ela vai levar um perfume de anis. Aquela especiaria tão gostosa que a gente ama, que você vai aprender agora como fazer o seu próprio extrato. É só comprar o anis estrelado, colocar um pouquinho de bebida, aqui eu usei a vodka, pode ser o álcool de cereais, uma bebida neutra, deixar curtindo e você tem um extrato natural de anis. Então, depois que a sua polenta estiver pronta, você vai desligar o fogo e vai acrescentar 3 colheres de sopa desse extrato de anis. Ele vai ficar com aquele leve perfume invadindo a sua cozinha, que eu tenho certeza que você não vai esperar nem a polenta esfriar para poder degustar. Na hora de escolher a bebida vegetal, se você optar pela de amêndoas, você pode inclusive acrescentar amêndoas tostadas no meio. Foi o que eu fiz aqui. Então você tem uma polenta mole com crocante de amêndoas. E para finalizar, eu usei a nossa goiabada gourmet, que eu levei ao micro-ondas com um pouquinho de água. Se você quiser usar conhaque ou quiser usar a própria cachaça ou mesmo o seu extrato para diluir a sua goiabada, você pode também. E agora a gente vai acrescentar aqui na polenta a nossa caldinha de goiabada. Pode caprichar, porque ela vai ajudar aqui a trazer esse saborzinho junino delicioso para essa sua sobremesa. Claro, se você nunca provou, faz a receitinha em casa, chama todo mundo para provar, que eu tenho certeza que vai ser o diferencial aí do seu arraiá. Caldinha de goiabada, a gente vai finalizar com amêndoas tostadas, para trazer um pouco mais de crocância aqui. Só colocar do ladinho da sua caldinha. Por conta delas, as nossas flores orgânicas, lindas, comestíveis, que vão trazer aqui uma cor e uma vida para a sua sobremesa. Folhinhas de hortelã, para trazer um verdinho aqui. E você tem uma sobremesa super prática, fácil de fazer, para você brilhar aí no seu arraial. Se você fizer, não esquece, marca a gente. Até a próxima semana. Minha Receita Predileta. Coisa boa, NutriChef Carla Pires aqui com a gente, deliciosa essa receita, parabéns! E agora a gente vai falar do quê? Para você que quer iniciar um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento e ainda não pode investir em sessões de terapia semanais, mas precisa de um norte. A gente indica para vocês o livro digital Siga a Trilha, da terapeuta Maura Mendonça, isso mesmo. As pessoas às vezes ficam muito angustiadas quando percebem que estão vivendo os mesmos ciclos, né? As mesmas dores, as mesmas histórias, sofrimentos e não conseguem parar esse ciclo. O livro trata disso, do porquê os padrões se repetem, o que são os traumas, de onde vêm os traumas e, melhor, como lidar com os traumas. Relacionamentos que nunca dão certo, situação financeira que nunca se estabiliza, traições que se repetem, parceiros sempre com vício, sentimento de rejeição. Siga a Trilha, da terapeuta Maura Mendonça. Ela é pós-graduada em psicologia analítica e especializada em constelação sistêmica familiar e psicanálise. Você vai encontrar o livro digital no Instagram dela, é @terapeuta.mauramendonça, @terapeuta.mauramendonça. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com ele, nosso querido chefe Chico Olive, e a gente finaliza a entrevista com o Dr. Mauro. Fique aí.
volta pro Conexão Saúde já aqui Conectado. agora. A gente tá conectado. Hoje é dia, gente. hoje Essa é receita dia. deixou a gente animado, coisa boa. Eu sou Novidade, Chico? péssimo pra doce, né? Você sabe. Mas aí nem vem dar desculpinha a antes gente de começar, hein? Vai vendo alguns docinhos, vai dando o nosso toque. Vamos fazer um teste de uma massa nova aí, que se pegar legal, você vai fazer aí na sua casa. Massa folhada, gente. Como um doce com massa folhada fica ruim. Para, chefe. Eu vou fazer pequenininho assim, porque a Pri tá de dieta. Totalmente. Então eu vou Graças a pegar, Deus. olha que legal, o mel da nossa amiga Carolina Amélia. Carolina, Não, vamos fazer diferente? Deixa eu pegar essa fruta antes, porque eu tenho que montar com ela. O que eu escolhi? Morango, mirtilo e ameixa. Então são frutos negros, né, que falam. Ih, tá ruim essa. As famosas frutas vermelhas também, né, Chico? Não, viajei. Porque o mirtilo e a ameixa nem tanto, né? O mirtilo é negro e a ameixa negra também, mas tem ela vermelha. Mas o frutas vermelhas em geral vai o cranberry, morango e framboesa. Ah, entendi, garoto. Olha lá. Vamos lá. Aí a gente vai fazer isso aqui, Pri. Chefe Chico Olive no Conexão de hoje. Ó, o melão. Ai, gente. De um lado. Delícia. Não, só esse acho que já vai dar, viu? Vou pegar aqui, ó. Ó, ele tá meio... Como que fala? Nossa, me deu água na boca já, Chico. Cheiroso, né? Por mais um pouquinho. Olha que fácil, gente. Por isso que eu tô fazendo também, né? Sabe como é. Aí a gente vai fazer assim, ó, amiga. Grudar a fruta aqui no mel. Eu vou pegar... Vou ter que pôr mais mel, né, Pri? Pode pôr. Mel a gente deixa colocar à vontade, não é? Deixa. Opa, uma sobremesa super light, ó. Mel e massa folhada. Aí vamos cortar o moranguinho aqui, puxar pro seu lado. Tá dando pra ver essa produção, Jax? Tem que aumentar assim, ó como tá ficando. Na hora que eu terminar, Você inclina, eu Chico? inclino. Sim, lógico. Porque eu quero que os nossos telespectadores vejam essa montagem. Porque é o grande tchan, né, da questão, é isso? Exatamente. Vou pôr o moranguinho de um lado. Sempre afrescalhado. Claro, com muito cuidado, muito capricho. Muito capricho. E os mirtilhos, ó. Assim, Pri. Mirtilhos. Ai, que lindo, Chico. Vamos ver se... Agora, amiga, limpa as mãos. Eu vou ter vai a essa... massa? Olha como ficou lá, ó. É pra essa câmera, né? Ah, é pra essa que a gente coloca. Olha lá, ó. Não tá nem acertando a câmera hoje, viu, gente? Hoje... Pelo amor de Deus, hoje é muita animação. Muita animação, muita energia. A nossa massa folhada, eu estiquei ela um pouquinho. Aí, mas mesmo assim, eu vou cortar um pouco. Chico, eu adoro massa folhada, sabia? Também, né, Pri? Gordura pacas. É por isso que eu gosto. Porque Nossa, eu também não gosto de como nada se faz saudável, uma hein? massa... Não é assim. Você Não pensa toma assim, água, Pri. você toma água. Toma água. Ele passa, estica a massa, põe manteiga, dobra. Estica a massa, põe manteiga, dobra. Aí ela vai folhando com a manteiga. Porque a manteiga, a gordura, na hora que assa, separa uma massa da outra e ela fica... Ah, então é por isso que é folhada de manteiga. E no inglês super aprendi agora. Super, não sabia exatamente essa questão do folhado da massa, vendo? entendi. Vou pôr uma gotinha de manteiga em cima, porque faltou manteiga, né? Então eu vou pôr Faltou, mais. meu caro amigo. A massa folhada nem tem manteiga, né, Tem Chico? manteiga pra cacete. É isso que eu tô te zoando. Aí, a gente vai deixar aqui. Agora eu vou vir com essa... Vai fazer mais ou menos o tamanho ali da... E o cheiro do morango tá maravilhoso, hein? Ah, mas, ó... Hoje é dia. Hoje é dia do doce, a gente fica mais animado, mais feliz. Simplão, hein? Ó. Claro. Simplão, amiga. A simplicidade é o último nível da sofisticação. Nossa, gente! A sol tá batendo nela, ela tá explodindo de pensamentos. Eu tô muito Sabe como que é? hoje, Rapaz, agora você me perdeu. Gostou? É o último grau da sofisticação, da simplicidade. Amiga, você arrasou.
Ostentação, gente, ó. Tudo que é ostentação, você deixa na margem. Eu acho segue. E segue a vida. Simples, assim, num barco, né? Oceano Atlântico. Os golfinhos. Golfinhos. Ó, vamos terminado. Olha que bonitinho que fica. É aquela, eu mostrando aqui a terceira gravação, nós estamos mostrando ali. Calma, Pri. A gente chega lá. Precisa da galinha, né? Agora, a gente pega a geminha. Porque é isso que vai dar aquela corzinha bacana que você gosta, sabe? Tostadinho, reação de Maillard. E lá o mel que tá cristalizado, ele vai ficar crocante, Pri. Ai, Chico, que delícia, arrasou. Olha, facílimo de fazer em casa. Não tem frescura. Mel, a fruta, o Chico escolheu aqui morango, mirtilo e ameixa, mas você escolhe a sua. Banana com maçã e canela. Manda bala, manda Se quiser. bala. Surpreende seus convidados. Vamos levar ao forno e daqui a pouco a gente já volta. Gente, olhem só como que ficou, Chico. Que perfumado, bonito. né? Que delícia, eu quero comer, Chico. Então vai, eu vou virar ele pra você. Eu quero falar não, né? Comer. Comer, mangiare. Mangiare. Gente. Vamos ver se ele vira direitinho. Não tem problema. Porque tá muito gostoso, gente. Tá muito gostoso, tenho certeza. Como que essa massa folhada, mel, essas frutas. Aqui. Tem que ser assim. Perfeito. E você vai dar uma... Agora, pra finalizar, vou pôr uns mirtilhos que sobraram aqui. Que você vai comer com las manos. Gente, que delícia. Eu vou dar uma caramelizada, porque ainda faltou doçura. Ai, que bonito, Chico. Sério? Gostou? Adorei, adorei mesmo. Tá com tanto gás aqui. É. Olha lá, ó. Olha lá. Olha que delícia, Amélia Carolina. Aê! Agora tá quente, né? Você não pode... Não posso experimentar nesse exato momento? Nesse exato momento. Eu vou experimentar então nos bastidores, a gente aproveita... Ou não, experimenta agora, Chico. Vamos lá, gente. Então vai. Ai, tô com vontade, vamos experimentar. Depois a gente faz essa foto. Aqui, amiga, eu vou até preparar pra você. O Chico tá caprichado. É, lavei a mão ontem, né? A gente tá animado, né, Chico? A gente começou esse programa... Sem roubar, come o seu. Fez... É bom. Aí, ó, coisa fácil, amigo. É pra você. Deixa que você come aqui depois, viu? Ô, Chico, que delícia, eu adoro. Sério? Sério? Aê! Arrasou, chefe Chico Olive. Você pode colocar um melzinho no final, pode colocar um conhaque ou umas especiarias também pra quem gosta. Hortelã vai muito bem também. Arrasou. A gente volta pro estúdio sem antes, né? A gente não pode esquecer de falar do Live Gastrobar, do Live Express no Shopping Jaraguá. Que tá arrasando, arrasando. Comida boa, barata, entrega rápido. É isso mesmo. Esse espaço lindo e maravilhoso que a gente grava sempre aqui é o Espaço Live, que você pode fazer o seu evento sempre. É isso, chefe Chico Olive. Muito obrigado. Até a próxima, minha amiga. Não saia daí. Apoio Cultural, chefe e sommelier Chico Olive, o Live Gastrobar, Espaço Live e o Live Express. E a gente fica com água na boca, né? Folhado, gente, folhado, que coisa boa, ainda de frutas. Chefe Chico Olive, arrasando como sempre, uma delícia esse folhado. Parabéns, coisa boa. Sempre o nosso muito obrigada pela parceria. E a gente, né, também vai agradecer aqui ao Dr. Mauro Garcia, médico especialista em psiquiatria, que foi uma entrevista esclarecedora, maravilhosa, porque a gente precisa entender cada vez mais, conviver, porque a gente sabe aí que os órgãos aí da saúde, os principais, mostram que o índice, infelizmente, só aumenta, né? Só aumenta, Priscila, e acho que muito importante essa conversa para esclarecer um pouco que isso não vai definir um prognóstico, a pessoa não precisa se preocupar se ela tem um diagnóstico médico psiquiátrico, a grande questão é saber tratar, ter um autoconhecimento, porque a pessoa ela contempla vários aspectos, né? Ela não é só humor, ela não é só a nossa análise psiquiátrica, ela contempla espiritualidade, ela contempla caráter, ela contempla hábitos e costumes. Então, muito importante para a gente é identificar se há um problema
e quando ter, tratá-lo. Né? Então, fazer o tratamento, saber que depressão tem subtipos, tem diferenças, o que é realmente um quadro depressivo, transtorno bipolar, muitas vezes o paciente tem muitas depressões ao longo da vida, mas ele também tem uma instabilidade, ele tem uma ativação. Então isso é muito importante, a busca, pessoal, do médico especialista, não ter vergonha de buscar ajuda, ter um bom diagnóstico para assim a gente ditar um bom tratamento e a qualidade de vida dessa pessoa ser reconstituída. A gente agradece mais uma vez e a gente agradece a você, nosso telespectador, que está aqui com a gente toda quarta-feira, às 7 horas da noite e toda quinta-feira, 1 da tarde. Um grande beijo, até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde. Apoio Cultural. Zeiss Vision Center. Uma nova experiência de visão. H-Saúde. Cuida bem, cuida mais. Predileta. Feito com amor. Easy. Instituto de Saúde Especializado de Araraquara. Referência e excelência em saúde. Seja Easy. Chefe e sommelier Chico Olive. O Live Gastrobar. Espaço Live. E o Live Express.